Olá, senhoras e senhores. Estamos começando mais um programa, Prova Final. Meu nome é Eduardo Souza, sou professor de Direito Administrativo. Este programa é uma parceria entre a rede LFG e a TV Justiça. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, nós vamos falar do tema do dia, que é ato administrativo. Vamos tratar do regime jurídico do ato administrativo, as regras que o diferenciam dos demais atos jurídicos. No segundo bloco, nós vamos atender ao público. No tema, pergunte ao professor. Vamos responder as perguntas que surgiram em virtude do nosso primeiro bloco do tema do dia. E para finalizar, o terceiro bloco, com o X da questão. Responderemos 2 perguntas da OAB, 2 perguntas que já caíram na OAB, indicando por que a alternativa A, B ou C ou D é a correta e falando por que as demais não se encontram em conformidade com o pedido da questão. Então, passamos agora ao tema do dia, regime jurídico do ato administrativo. O tema do dia. Começamos com o bloco que mais gosto do programa. No tema do dia, nós vamos tratar do regime jurídico do ato administrativo. Nós vamos ter que perceber por que o ato administrativo recebe esse nome, ato administrativo. Vamos ter que, então, diferenciá-lo dos demais atos jurídicos. Para falar deste assunto, uma pequena introdução é necessária. Nós vamos falar do regime jurídico dos atos administrativos, ou seja, nós vamos falar das regras do ato administrativo. Mas eu começo com a seguinte informação. O ato administrativo é um ato jurídico, como os outros. Ou seja, gera efeitos de direito, cria, modifica, exclui, extingue direitos e obrigações, como todo ato jurídico, mas ele tem as suas peculiaridades. Quais são as peculiaridades do ato administrativo? Bom, as peculiaridades dele vai estar justamente no regime jurídico. É por isso que a aula destacou esse tema, regime jurídico do ato administrativo. O regime jurídico são as regras do direito que se aplicam ao ato administrativo. Bom, para a gente tratar do regime jurídico, eu gostaria de fazer um conceito de ato administrativo com vocês. Vamos conceituar, então, ato administrativo. Ato administrativo é toda declaração jurídica realizada pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, no exercício de prerrogativas públicas, com a finalidade de atender ao interesse público e controlada declaração pelo Poder Judiciário. Então, só recapitulando rapidinho o conceito de ato administrativo. Ato administrativo é a declaração jurídica realizada pelo Estado, ou por quem lhe faça as vezes, no exercício de prerrogativas públicas, com a finalidade de atender ao interesse público e controlada pelo Poder Judiciário. Professor, o que se destaca deste conceito? Para o tema escolhido, regime jurídico do ato administrativo, se destaca justamente as prerrogativas públicas. Por quê, professor? Porque a peculiaridade do ato administrativo é justamente o Estado exercendo as suas prerrogativas públicas. Professor, o que seria, então, prerrogativas públicas? Seriam poderes ou deveres especiais que o Estado tem. Então, o Estado, quando realiza os seus atos, ele realiza atos com poderes extraordinários, ou realiza atos cumprindo deveres extraordinários previstos em lei. Por que você cita, professor,
extraordinários. Ora, porque estes poderes, porque esses deveres do Estado não se aplicam aos particulares, não se aplicam aos administrados. Professor, de onde decorre estes poderes extraordinários, estes deveres extraordinários que tem o Estado? De onde decorre? Eles são decorrentes da lei. Ótimo. Então, a lei impõe ao Estado que ele realize atos extraordinários, atos poderosos e atos com obrigações extraordinárias. A lei que exige isso. Mas, professor, me responde, por que a lei que se aplica ao Estado exige estas peculiaridades? Por que a lei que se aplica ao Estado concede ao Estado estes poderes extraordinários? A resposta é muito simples. A norma que se aplica ao Estado, ela vem com dois princípios fundamentais dentro dela. Não vem assim com esses princípios explicitamente na norma, expressos na norma. Eles vêm implicitamente, como princípios de conteúdo implícito na norma jurídica. O Estado realiza atos com poderes extraordinários ou cumpre deveres extraordinários porque a norma jurídica que rege o Estado concede a ele dois princípios fundamentais. Quais, professor? Primeiro princípio fundamental concedido pela norma do direito que se aplica ao Estado. O primeiro princípio é a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E o segundo princípio é o princípio da indisponibilidade pela administração dos interesses públicos. O princípio da supremacia concede à administração um poder extraordinário, ou seja, a administração se coloca em posição privilegiada na relação jurídica com o privado. Esse é o princípio da supremacia. E o princípio da indisponibilidade, também contido na norma do direito público, na norma que regula o Estado, exige que a administração cumpra exatamente aquilo que a lei determina. Bom, se estamos falando do regime jurídico do ato administrativo, estamos falando justamente destes dois princípios. O ato administrativo é especial, o ato administrativo é diferente dos demais atos jurídicos, por quê? Porque ele vem com uma carga extraordinária. Ele vem com os dois princípios fundamentais de direito administrativo: supremacia do interesse público sobre o interesse privado e indisponibilidade do interesse público pela administração. Bom, na teoria, professor, isso fica perfeito. Só que eu tenho que responder perguntas da prova da OAB. Como é que eu vou identificar, na minha prova de direito administrativo, lá na OAB, o ato administrativo? Como é que eu vou identificar esses dois princípios na prática? Você vai identificar esse regime peculiar do ato administrativo na prática quando achar um dos privilégios que tem o ato administrativo, ou quando perceber que ele tinha que cumprir determinadas obrigações e não cumpriu. Portanto, se você identificar o privilégio, você achou a supremacia. Se você perceber que ele não cumpriu o que ele deveria cumprir como a lei determinou, você achou, então, uma falha na indisponibilidade. Ele descumpriu a lei. É assim que você reconhece o ato administrativo na sua prova. Professor, mas direto ao ponto, quais são os privilégios do ato administrativo?